Ok, louvado seja o nome do Senhor, amém? Bom de palavra, né? Palavra do Senhor aqui, como foi prometido. A palavra de Deus não vai voltar vazia. Isaías capítulo 55 diz assim, a partir do verso 10: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Amém? Se assente aí, glorificando, exaltando Aleluia, o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Hoje é dia de nós provarmos do milagre da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que a palavra dele não volta vazia, mas tem um propósito. Porque muitas vezes nós perguntamos por que a palavra ela não se cumpre, por que a profecia não se cumpre, o que é que acontece que a palavra vai e volta e não acontece nada. O texto ele diz para nós assim, ele diz assim, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra. Aqui tem uma chave. Aqui diz o quê? Que a água, né? A água, ela o quê? A água, a chuva e a neve, ela vem do céu. A palavra que nós cremos, ela também vem da onde? Ela vem do céu. Ela vem do céu. Aleluia. Então Deus está dizendo para nós, presta bem atenção, que da mesma maneira que a chuva que você espera, que vem do céu, para regar a sua terra, a neve que vem do céu, para regar a terra, assim também é a palavra de Deus. Aleluia. Porque Ele está dizendo para nós o quê? Que aquilo que nós precisamos para a nossa vida, vem do céu. Então a palavra que eu preciso para a minha vida, não é aquela palavra que vem da terra, mas é aquela palavra que vem do céu. Porque o que eu preciso para fazer a terra dar o seu fruto, vem do céu. Então, a palavra que eu preciso na minha vida, para que dê resultado, para que haja efeito, ela tem que vir do céu. E muitas vezes a palavra que a gente ouve, ela não vem do céu, ela vem da terra. E quando qualquer coisa que chega na terra, depois que está na terra, ela começa a tomar o que? O jeito da terra. Você pega lá um pé de laranja. Lá, não sei quantas laranjas tem naquele pé. Mas se você verificar, se você puder experimentar laranja por laranja, você vai verificar que ali teve laranja que uma é mais doce que a outra. Algumas não deram sabor. Outras não frutificaram. Outras foram vencidas pelos bichos. Ou seja, no mesmo pé, que tem uma grande fartura, você vai encontrar coisas boas e vai encontrar coisas ruins. Então, o que a gente quer passar para vocês hoje? É descobrir qual é essa palavra que vai vir do céu, que vai cumprir e que não vai voltar vazia, amém? Porque esse é o processo. O que interessa para mim não é ouvir a palavra. O que interessa para mim é ouvir uma palavra que vai vir do céu, vai entrar no processo, vai me colocar no propósito e ela não vai voltar vazia. Ou seja, ela vai dar o seu resultado. O texto diz aqui que quando essa palavra vem, a gente vai sair em júbilo, a gente vai sair em alegria, porque esse é o grande propósito nosso, é sair em alegria. Ninguém quer sair daqui com uma palavra que não vai trazer alegria. Como é que eu vou ter uma palavra que vai me trazer dor? Não, eu quero uma palavra que me traga alegria. Então como é que eu recebo essa palavra? Como é que essa palavra acontece? Aonde que essa palavra acontece? Vamos olhar para o texto. Diz assim que existe chuva, diz assim que existe neve, e ela não volta sem antes regar a terra. Então a chuva,
ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é de regar a terra. O que acontece muitas vezes é que Deus ele faz conosco que ele envia a sua palavra como se fosse uma chuva para regar a terra, para preparar a terra, para que a terra possa receber a semente. Em tempos que muitas vezes ficam sem chover, a terra ela fica muito seca. E não vai ser aquela chuva pequena que vai dar resultado, não, você vai precisar de uma chuva um pouquinho mais forte. A terra precisa absorver. Lá no livro de Lucas, você vai ver que o semeador saiu a semear a sua semente, e a semente ela foi caindo no meio do caminho. Quer dizer, aquele semeador saiu lá do local onde ele tinha lá o reservatório, vamos dizer que ele tinha lá o celeiro dele, o reservatório dele, ele foi caminhando. Ele foi caminhando aonde? Ele foi caminhando para semear na boa terra. Só que até ele chegar na boa terra, ele passou por onde? Ele passou pelas pedras, ele passou pelos espinhos, porque a semente estava guardada em outro lugar. O propósito dele não era semear em espinho, porque ele sabia que se ele jogasse a semente no meio do espinho, aquela semente ia ser sufocada. Se ele semeasse nas rochas, também aquela semente, a raiz ia até nascer, mas, ou seja, são sementes que foram desperdiçadas no meio do caminho. Mas quando ele chegou na boa terra, ele lançou a semente na boa terra, e aquela terra, ela deu a semente, deu o seu fruto, assim como. Mas se ele foi só jogar aquela semente na terra, não, aquela terra já havia sido preparada. Então o que Deus faz com a gente? Ele vai preparando o nosso coração através da sua palavra. Então muitas vezes aquela palavra que você recebe hoje, ela não faz efeito nenhum. Por que não faz efeito nenhum? Porque a sua terra não foi preparada para receber aquela chuva, para receber aquela porção que vai produzir um milagre em você. A sua terra está seca. A sua terra está seca, a sua terra está cheia de pedra, a tua terra está cheia de espinhos, ou seja, a sua terra, a sua vida, ela está cheia de problemas, ela está cheia de dificuldades. Por isso que quando a semente é lançada, a palavra é lançada, a mesma semente que caiu no meio das pedras, ela deu fruto. A semente que caiu no meio dos espinhos, ela deu fruto, ela cresceu, mas ela não sobreviveu. Mas a semente era boa, tanto era boa que nasceu no meio da pedra. Tanto era boa que nasceu no meio dos espinhos. O texto não diz que a semente não nasceu. O texto diz que a semente germinou. Então a semente era boa. Não era bom o quê? Não era bom o local. Não era bom o momento. Então qual é a primeira coisa que nós vamos pedir para Deus hoje? Assim, de uma maneira bem prática. Senhor, prepara o momento da minha vida. Tira da minha vida tudo quanto é terra, tudo quanto é pedra, tudo quanto é espinho, porque a chuva vai descer. Existem dois tipos de chuva. Existe a chuva seródia e existe a chuva temporã. A chuva seródia é aquela que vai caindo lentamente e vai amortecendo a terra. E a chuva temporã é aquela chuva que vem no tempo certo. Só que não adianta nada a chuva temporã vir e a terra não ter sido preparada antes. Então o que eu preciso entender? Eu quero que a palavra de Deus ela se cumpra, eu quero que essa palavra ela produza resultado. A minha terra tem que estar preparada. Eu tenho que começar a tirar do meu coração, da minha vida, que é todo tipo de espinho, tudo aquilo que atrapalha, você pensar em Deus, tudo aquilo que atrapalha você crer na promessa. Porque toda vez que eu vou olhar para uma situação, a primeira coisa que eu vou olhar é a dificuldade. A dificuldade é o quê? A dificuldade é os meus espinhos. A gente até fica legal, fica contente, né? Agora vai dar certo. Só que não dá. Por quê? Tem as preocupações. Ou então você recebe, hoje eu não estava muito. O pastor falou, eu liguei o rádio, liguei a televisão, mas não entrou, não desceu. É a pedra. Não dá para criar raiz ali. Mas tem dia que você vem no culto e aquela palavra vem, aquela palavra ela entra no teu coração, porque naquele dia você colocou o quê? Você colocou o teu coração para ser uma terra fértil. Aleluia. Porque certamente Deus ele já foi derramando água. Ele derramou água na segunda, derramou água no culto de domingo. Será que aquela água, aquela chuva que veio no domingo, ela foi suficiente para regar a sua terra? Para preparar a sua terra?
para que quando a semente fosse lançada, quando a palavra fosse lançada, aquela terra pudesse abrigar e dizer assim: não, semente, vem cá, fica quietinho aqui, que você vai dar fruto, no tempo certo você vai dar fruto. Porque a palavra de Deus é assim, que a palavra que é lançada, ela não volta para ele sem cumprir o que foi, qual foi o propósito. Aleluia. Então nós podemos estar aqui nessa noite pregando a palavra e dizer: olha, Deus é contigo, Deus vai te ajudar a romper, Deus vai fazer você saltar essa muralha, e cada um de nós aqui vai ter uma interpretação diferente, vai receber uma palavra diferente. Mas será que ninguém naquela noite vai, depois de um determinado tempo, vai dizer: não, mas a palavra se cumpriu? Não, a palavra não se cumpriu. Eu até hoje não conheço nenhuma palavra que tenha sido lançada, que ela não tenha se cumprido. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o que é uma palavra profética. Uma palavra profética, a gente lança essa palavra, e essa palavra ela fica aí. Ela fica ali. Eu lembro quando eu estava ainda no continente lá, eu disse assim para o evangelista: o ano que vem, a nossa igreja não vai estar mais nesse local. Realmente a palavra já se cumpriu. A igreja já foi tirada dali. Ela já está para ir para outro local. Então veja só, que existe uma palavra de Deus querendo se cumprir. A palavra ela foi lançada. O que se encontrou? Se encontrou o ambiente. Então muitas vezes você fala assim: olha, aquela pessoa é uma pessoa cheia de fé. Não, aquela pessoa é uma pessoa que usa a palavra. Nós temos que aprender a usar a palavra de Deus da maneira como é. A palavra de Deus diz assim que vai abrir. A palavra de Deus diz que vai fechar. A palavra de Deus diz que é para você parar, você vai parar. Então considere que você recebe quantas palavras de Deus por dia. Quando você acorda de manhã, você abre a sua Bíblia, você faz uma meditação. Aí no meio do caminho você vai lá, escuta um louvor, recebeu uma outra palavra. Aparece alguém lá no teu trabalho, alguém manda uma mensagem, você está recebendo uma série de palavras, que são as sementes. Em algum momento desse dia, essa palavra ela vai se cumprir. Ela vai encontrar o caminho. E ela vai voltar a trazer o quê? A resposta para que ela foi enviada. Porque a semente não pode ser perdida. Porque a palavra de Deus, quando ela é lançada para que o nome de Deus seja glorificado. Então por que Deus vai inspirar alguém para trazer a sua palavra sem que aquela palavra ela gere uma reação e essa palavra ela venha produzir fruto? Não tem sentido, igreja. Não tem sentido Deus usar a vida de alguém para dizer: eu vou abençoar você, e você não sai daí abençoado. Não tem como você dizer assim: mas Deus não se manifestou. Não, Deus se manifestou. Ele semeou a semente sobre a tua vida. O texto aqui diz assim: ela não vai voltar para mim vazia. Deus é o primeiro a se preocupar em lançar essa semente, lançar a sua palavra. E ela diz assim: olha, essa palavra ela não pode voltar vazia. Ou seja, existe já uma ordem dada no céu, que a palavra que sai da boca de Deus não pode voltar vazia. Glória a Deus. Se não pode voltar vazia, então ela não vai voltar vazia. Independente se 50 crê, 30 crê, 1 crê, não vai voltar vazia. Aquela palavra ela vai voltar, ela vai cumprir aquilo que Deus determinou que fosse para cumprir. E Deus é aquele que ele vai colocando a palavra. Ele diz: olha, ore dessa maneira, preste atenção dessa maneira. Deus nunca vai dizer para você desistir, mas Ele vai dizer para você: olha, esse não é o caminho. Mas pastor, você está dizendo que esse é o caminho? Ele não está falando para mim desistir, não. Ele está dizendo para você que esse não é o caminho. Que muitas vezes eu estou desistindo, não é do caminho, eu estou desistindo do propósito. Você tem que mudar. Nem todo caminho tem o propósito de Deus, e nem todo propósito está dentro do caminho de Deus. Mas Deus não pode? Pode. Ele pode até mesmo usar a sua fé para mostrar para você que aquilo que você está pedindo não é exatamente aquilo que você precisa, mas como é aquilo que você consegue suportar naquele momento, então Ele te dá. Então tá, eu vou deixar que você experimente a sua vontade. Deus ele é bom nisso. Ele faz com que a gente experimente a nossa vontade, para que depois você diga: tá bom, eu já descobri que eu não sei exatamente o que eu quero. Não, na verdade o que eu quero é que esse negócio aqui dê certo. Mas não vai dar certo. Por quê?
E você está olhando só naquele momento. E depois, como é que vai ser? E dali um mês? Dali um ano? Dali a 10 anos? Como é que vai ser? Deus, ele trabalha no nosso hoje. Deus, ele trabalha no nosso amanhã. Deus trabalha no nosso futuro. Deus trabalha até mesmo depois de nós. Até depois de nós. Você vai para o lugar, você prega a palavra, você saiu fora dali, mas por causa daquela semente que foi colocada, aquela palavra se cumpre enquanto você estava ali, e depois que você estava ali também, essa palavra. Aleluia. Essa semana passada, nós estávamos orando por uma pessoa. Ele me ligou logo cedo e falou assim: papai, tudo bem? Ele falou assim: eu gostaria que o pai pudesse orar por mim, por um propósito. Eu falei assim: vamos orar, é uma oração, vamos orar. Então nós vamos orar. E conforme eu estava orando, eu dizia assim: olha, o Senhor está me mostrando o seguinte, que aquilo que você está buscando, o negócio que você está buscando, está na mão de um general. E ele vai assinar essa documentação, ele vai dar essa vitória para você. Aí ele falou assim: ei, aí nós entramos. Eu falei assim: entramos? Ele falou assim: entramos. Eu disse: por quê? Porque eu estou negociando com determinada pessoa, e essa pessoa é um general. O que Deus está dizendo? Eu falei assim: então mesmo Deus que diz com quem você está dirigindo e quem é a pessoa, é o mesmo Deus que já deu a vitória para você. É uma questão do quê? É uma questão de você orar, é uma questão de você semear, é uma questão de que Deus não dá uma palavra para não se cumprir. A palavra foi dada para se cumprir. O que é que vai acontecer a partir disso? O que vai acontecer a partir disso é muita coisa. O que vai acontecer com isso é que eu posso ser abençoado, a igreja pode ser abençoada, ele será abençoado, as pessoas que participaram daquele projeto serão abençoadas. Qual é o grande propósito disso tudo? O propósito é que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Então essa palavra está sendo lançada, o milagre está sendo colocado diante de você, todos os dias. Todos os dias existe uma oportunidade de você provar e de você receber esse milagre. E qual é o propósito? O propósito é que Deus seja glorificado, bem? Vivemos aqui na nossa igreja, vivemos a experiência, Deus dá a resposta na sua palavra, e não demora uma semana, não demora. O Deus que a gente serve, ele não demora. Quando ele diz: estou eu fazendo, ele já fez, ele já preparou, ele já agiu. Então o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo profético, é um tempo de você: Deus, fala comigo qual é o tempo. Peça para Deus, tenha coragem, fala assim: Deus, qual é o tempo? É uma semana? É um mês? É um ano? Deus, é para a direita ou é para a esquerda? Tenha coragem de ouvir, mas eu estou com medo. Chega mais para Deus: eu estou com medo. Mas se o Senhor está dizendo que é com medo que a gente vai, então com medo a gente vai. Olha para aqueles 3 jovens na fornalha, presos. Não vão se dobrar? Não. Mas vocês vão morrer. Há uma possibilidade. Você tem a possibilidade de dar certo? Tem. Tem a possibilidade de dar errado? Tem. Mas o que muda? Não muda nada. Se vai dar certo ou se vai dar errado, glorificado seja o Senhor nosso Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz que Ele será glorificado. Então Ele vai ser glorificado tanto na sua alegria como na sua tristeza. Pastor, mas eu perdi. Eu posso ter perdido, mas Deus foi glorificado. Por quê? Porque aquela perda não causou em mim tristeza, não causou em mim dano. Ou seja, eu não deixei de glorificar Deus porque eu deixei de receber o que eu queria. Muito pelo contrário, se Deus não permitiu, é porque Ele sabia exatamente o que iria acontecer comigo ali na frente. Essa é uma experiência que a gente tem que ter. Isso é você entender que a palavra de Deus, ela está o quê? Ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Eu lembro de uma das viagens que nós fizemos. Eu estava em casa, estava orando, e de repente eu comecei a orar, porque nós estávamos a cerca de 10 dias da viagem. Eu precisava de um determinado dinheiro, precisava de um determinado dinheiro, e aí eu dobrando o joelho na minha casa, eu orei, eu vi o céu fechado. Você já orou, já viu o céu fechado? E eu via assim, eu vi o recurso chegando, vai vendo, eu vi o recurso chegando, só que ele parava.
Ele não chegava até lá, ele estava parado no céu, para o seu recurso está parado no céu. Você tem recurso, mas está parado no céu. E eu falei assim, como é que a gente vai resolver esse negócio? Aí eu lembrei, eu falei, não, tem a irmã lá, eu vou orar, não para pedir oração, eu vou ligar para a irmã, a visão que Deus me deu foi essa, e eu preciso de ajuda para trazer isso do céu aqui na terra. Sabe que tem alguma coisa que você sabe que está parado no céu, e você quer trazer na terra? Porque se você já sabe que tem algo que está parado no céu a seu favor, não deixa parado lá no céu não, isso te pertence, traz para a terra. Oh, peraí, o senhor falou, pai, o senhor falou, mas se falou, então está parado no céu. Se está parado no céu, eu tenho que trazer na terra. Às vezes as nuvens ficam lá com aquela, parece que vai vir uma tempestade, não é isso? Já viu aquele negócio? Parece que vai vir uma tempestade, daí está aquelas gotinhas assim, mas eu pensei que ia chover, passou uma nuvem, pensei que ia chover, foi só essa gotinha não fez nada. E aí nós entramos naquela oração, entramos naquela peleja, e ela falou assim, pastor, olha, Deus me mostra o seguinte, que tem resposta, o céu foi aberto, amém? Amém. Se o céu foi aberto, o céu foi aberto. Tem dúvida? Não. Terminei e falei assim, tá bem, meu irmão, muito obrigado, eu creio nessa promessa. Eu acabei de ligar o telefone, eu recebo uma mensagem, aí eu falei assim, pastor, deixa eu te dizer um negócio, eu ia lá no banco fazer um depósito, mas eu achei que era melhor eu ligar para te avisar que eu estou fazendo um depósito em favor dessa viagem. Eu peguei o que eu recebi hoje aqui, o caixa da firma aqui da loja, eu coloquei tudo para abençoar o seu propósito. Aí eu saí dali, tinha uma visita para fazer, a pessoa ainda não tinha me ajudado. Eu falei assim, e aí pastor, quando que a viagem veio? Eu falei assim, a viagem está daqui a 10 dias, rapaz. Ele falou assim, aí, já conseguiu tudo? Eu falei assim, está faltando um dinheirinho aí. Ele falou assim, quanto está faltando? Está faltando um valor, eu nem lembro o valor exato. Então tá, faz assim, é sexta-feira? Então sexta-feira a gente se encontra, o que tiver faltando eu coloco, eu completo, e você vai viajar em paz em nome de Deus, amém? Amém. E daquele momento em diante, as pessoas começaram a ligar, as pessoas começaram a chegar em casa e traziam oferta para a viagem. Onde estava esse dinheiro? Estava parado no céu. No céu. Estou eu lá pregando o evangelho na África, vamos para lá, vamos para cá. Aí era a última mensagem daquela noite. Eu ia pregar aquela mensagem e depois eu ia para o aeroporto. E aí o pastor estava falando assim, irmãos, nós vamos levantar uma oferta aqui para o missionário, ele está voltando e tal. E ele precisava fazer uma oferta no valor de $50. Quem tem $50 para abençoar a vida do missionário? Uma pessoa ligou lá e falou assim, eu tenho. Tem. Então vem trazer. Mas antes eu preciso dar uma palavra. Pode. O que foi? Eu falei assim, olha, eu não sou dessa igreja. Eu falei assim, eu não frequento essa. Ele disse assim, eu não rezo nessa igreja, né? Eu não rezo nessa igreja. Mas eu estava na minha casa e eu disse assim, hoje eu quero ouvir Deus numa outra igreja. Essa era a proposta. Eu quero ouvir Deus numa outra igreja. E quando eu estava saindo, o Deus falou assim comigo, coloca esse dinheiro na sua carteira. Você vai Deus $50? Coloca esse dinheiro na sua carteira. E quando eu cheguei aqui, eu entendi por que Deus queria que eu estivesse aqui e por que Deus queria que eu colocasse esse dinheiro aqui. Você consegue entender isso? Deus trabalhando, né? Deus está fazendo, Deus trabalhando. É bênção. Só que quando nós chegamos no aeroporto, os estrangeiros tinham que pagar uma taxa de manutenção no aeroporto. Qual é o valor da taxa? $50. Ou seja, eu achei que a oferta iria me abençoar para chegar até em casa. Mas na verdade aquela oferta era para quê? Era para prover a necessidade que nós teríamos no aeroporto, a qual nós não sabíamos. Você consegue entender isso? Que Deus é aquele que envia a sua palavra, que Deus é aquele que envia o seu socorro, que Deus é aquele que envia a sua solução para coisas que você nem imagina. Então você está pensando, você está buscando, você está achando que aquilo que você está pedindo é para uma coisa, na verdade é para outra coisa totalmente diferente. Aquilo que você acha que Deus está
Deus não está te dando, na verdade Deus está te livrando, e você vai descobrir que aquilo vai dar ruim lá na frente. Não, Deus na verdade Ele não me disse não, na verdade Deus Ele me disse sim, estou te livrando dessa situação. E aí você glorifica e você entende que a palavra de Deus ela se cumpre, amém? Aleluia, Jesus. Então nessa noite nós vamos destravar essa palavra, aquilo que está parado no céu, amém? Porque o texto diz que vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. O segredo que eu sei que a palavra de Deus ela foi semeada no meu coração, que Deus falou, é porque eu tenho paz. Paz. Quando Deus fala, nós temos paz. Quando a palavra de Deus vai se cumprir em nós temos paz. 1000 vai cair à minha direita, 10.000 vai cair à minha esquerda, mas eu não serei atingido. É paz. E o Deus que nós servimos é um Deus que Ele diz que nós vamos sair, nós vamos romper e seremos conduzidos, e até as montanhas elas vão cantar diante de nós. Ou seja, aquele teu problema vai cantar diante de você. Aquele teu problema ele vai se dobrar diante de você. Aquela sua dificuldade vai se dobrar diante de você. Então nós vamos orar agora, amém? Está com o coração preparado? Começa a olhar para o céu aí, né? A igreja começa a orar, olhar para o céu, para que você possa ver no céu o que é que está parado. Aquilo que foi dito a você vai se cumprir, amém? Pastor, mas está parado há tanto tempo. É porque você não foi buscar lá no céu. Estava lá, é seu, né? É seu, está parado. A pastora Sheila conta que ela tinha uma causa trabalhista para receber, e antes de eu viajar eu falei para ela assim, irmã Sheila, Deus me mostra um homem te procurando há muito tempo, e ele tem algo para entregar para você, e é seu. Ela guardou aquilo no coração dela. Aí um dia ela estava passeando aqui no centro da cidade de São Paulo, ela falou assim, mãe, eu nunca mais fui lá no advogado, nem sei como é que está aquele processo, vamos passar lá? Ela falou assim, vamos. Quando ela passou lá, o advogado falou para você, menina, por onde você anda? Eu tenho procurado você em todos os lugares. Por quê? Porque você ganhou a causa, e o teu dinheiro está guardado, o teu dinheiro está aqui guardado. Você consegue entender? A voz profética está dizendo para você, eu tenho uma palavra para você. Essa palavra ela vai se cumprir, amém? Amém. Aquilo que estiver parado no céu, você vai trazer hoje para a terra, amém? Amém? Depende de quem? Depende de você. Porque a palavra já foi o quê? Lançada. Então nós vamos orar. Eu quero orar para você que está conosco aí na câmara. Primeiro eu vou orar por você, depois eu vou orar pelo povo aqui, no nome de Jesus. Senhor, alcança todas as pessoas que estão, Pai amado, vendo esse vídeo. Senhor, que as pessoas que estão contemplando, Pai amado, essa palavra, elas sejam visitadas pelo seu poder. Eu creio, meu Pai amado, que Tu continuas sendo Deus, que abre porta onde não tem porta, e que envia resposta onde nós não temos resposta. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor tem, ó Pai amado, que aquela palavra que foi dita, aquela palavra que saiu do céu, na vida do Teu servo, na vida da Tua serva, vai se cumprir, no nome de Jesus. Então recebe essa palavra com fé, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado. Amém e amém. Glórias a Deus.